Oh, aleluia. Cheio da graça. É final de campanha, meu irmão. É dia de você se alegrar na presença. Aleluia. Você da graça. Meu irmão, se você puder sentir que os obreiros aqui da minha retaguarda já estão sentindo. Da graça. Eu faço você levantar a minha mão para cima e começar a pedir a Deus por isso. Da graça. Meu Deus, eu tenho que entrar na mensagem. Aleluia. Livro do 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 57. Aleluia. Obrigado a Deus, pastor Luciano, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Eu glorifico a Deus por mais uma porta que Deus te abriu aqui nesse lugar. Livro do 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o 58 também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Pode tomar o teu assento nessa manhã. Uma palavra de graça, uma palavra de conhecimento, a minha vida, a sua vida, uma palavra a qual nós estamos vivendo, estamos tentando concluir a não murmurar a Deus perante as lutas, perante as dificuldades, perante as calúnias do dia a dia, perante os levantes que se levantam. Mas é uma palavra que Deus está dizendo, a graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Aí Paulo escreveu uma coisa de grandeza, de estimulação à nossa vida, dizendo que nós teremos que crescer em graça e em conhecimento. E eu vou buscar a Deus para mais Senhor, Paulo escreveu que devíamos crescer em graça e conhecimento, exato. Aí eu vou buscar a Deus para um tema nessa noite, para essa mensagem. E o Senhor me fez entender que eu caí lá no livro de Mateus, no capítulo 8, e no verso 23 e 24, que quando Jesus está caminhando sobre uma tempestade, ele está dentro do seu barco, ele está com os discípulos dentro do barco, e ele está no final da fila, ele está lá no final do barco, ele está dormindo. E aí, olhando a situação, vendo os discípulos numa visão espiritual, ele olha aquele momento, ele olha a vitória que ele tinha que dar para os seus discípulos, dizendo a eles que não existia caminhos alternativos. Ou seja, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que teria momentos sim, que eles se sentiriam sozinhos, que sentiriam momentos que eles estariam a pensar e achar que estariam sozinhos na caminhada. Mas Jesus está no barco. Jesus, o mais importante de tudo, é que Jesus está no barco, irmãos, porque se ele não estivesse no barco, nós já teríamos naufragado faz anos. Aí Jesus, ele está no meio da caminhada, ele está dormindo, diz a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia Sagrada que ele está no final do barco dormindo, e lá está Pedro, Tiago e João, preocupado com a situação, e juntamente com o resto dos discípulos, o resto daquilo que Jesus implantou no capítulo 8. Ele implantou, melhor dizendo, em Lucas, no capítulo 4, aonde ele faz uma oração no Getsemane, chamado por muito de nós conhecimentos, ou melhor dizendo, no Monte das Oliveiras, como costumava. E ele vai implantar aquilo que ele começou sobre a terra. Ele vai implantar aquilo que ele sonhou e aquilo que Deus tinha planejado para ele. Aí ele escreveu dizendo uma palavra de intermediação em Mateus capítulo 16, no verso 17, se não me falha a memória, dizendo que nós deveríamos, tudo que fosse ligado na terra, ele era ligado no céu. Aí ele escreveu, ele nos dá uma intermédio disso tudo, porque me chama a atenção que todo judeu na época ele tinha que orar em 12 horas. Ou seja, se Jesus começava a orar às 6 da tarde, ele teria que terminar às 6 da manhã, que concluir isso um círculo de 12 horas por dia. Ou seja, ele decidia 1 hora por cada discípulo. Ele olhava para a situação e disse: Mateus, e decidiu 1 hora pela vida do evangelista Mateus. Então ele chamou a Marcos, orou mais 1 hora pela vida de Marcos. Assim, um após o outro, ele começa a implantar aquilo que Deus sonhou para a sua vida e aquilo que Jesus já tinha por um intermédio, um planejamento no seu coração. Ele implantou, começa a caminhada, e ele está vendo os discípulos preparamento da sua trajetória. Ele viu os discípulos na sua caminhada preparando o pão do propiciatório. Ele viu os discípulos preparando a mesa da preposição. Mas o que eles viram os discípulos preparando, ele viu a situação dos meus discípulos. Chegaram momentos na vida, na caminhada, que vocês acharão que estarão sozinhos, mas não estão, porque eu estou caminhando com vocês no meio do barco. Aí Jesus olhou a intermediação disso tudo e começou a levantar um após o outro. E levantou os discípulos e foi parar com eles no meio da tempestade. E ele está no final do barco, ele está dormindo, diz a Bíblia Sagrada. Aí Pedro se levanta, se preocupa com a situação e diz: mas espera aí, nós o que vamos fazer com essa tempestade? Vamos morrer aqui, o barco pode virar, nós vamos sofrer um naufrágio, nós vamos passar por isso e por aquilo. Ei, meu irmão, eu vim nessa noite trazer uma palavra de incentivo a você, que a porta
eles graça, dá a eles conhecimento, para que eles recebam a autoridade que eu dei para Lucas no capítulo 10, no verso 19. Eis que nos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e pisar na cabeça do escorpião. Aí ele escreveu, dá uma palavra que eu senti no nosso entendimento, porque Pedro olhou e passou e falou: não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus está no meio do barco. Jesus está no barco. Nós vamos aguardar o mestre. Será que nessa noite você pode fazer alguma coisa para chamar a atenção e te despertar essa noite, e despertar esse sono, essa noite cheia de atenção, desse congelamento espiritual, dessa fadiga espiritual que estamos vivendo? Deus, aleluia. Jesus então, como ela acordou na situação, olhou a situação e viu a Pedro assustado, disse: Pedro, pega uma coisa, Pedro, me chama a atenção você, nesse caminho, nessa caminhada, por que estás assim? Pedro olhou, Jesus, mestre, o Senhor pode ver, as ondas estão grandes, estão tentando cobrir o nosso barco com a tempestade, as ondas estão grandes. Jesus olhou e Pedro, não existe caminho alternativo. Não existe caminhos alternativos, não tem para onde retroceder. Se você pular na água, você vai se afogar. Se você pular no meio da tempestade, você vai morrer porque você está sem ela, meu irmão. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar na caminhada, Jesus está dizendo: se comigo está difícil, mas que sem a minha presença. Jesus está dizendo mais um pouco a você, ao meu entendimento, ao seu entendimento, que é um ciclo sobre a tua vida. Uma hora você está embaixo, mas uma hora você está em cima. E quando você está em cima, você quer pensar de baixo. É assim que nós estamos vivendo uma época. Mas Jesus, ele fez um ciclo de 12 horas de intercedimento, orando ele olhava pelos discípulos e intercedia pela vida espiritual, olhava pelos discípulos e intercedia para ele. Quem sabe ele olhava a situação e falava: mas espera aí, eu vou saber que um dia existirá um povo que me siga na quarta-feira, no dia tal, na hora tal. E aquele povo há 2000 anos à frente estarão me adorando no final de uma campanha, em Coríntios capítulo 15, verso 57. Aleluia. Aí Jesus olhou e falou: não, essa tempestade não pode parar, Pedro. Essa tempestade não pode parar meus discípulos, porque há 2000 anos à frente eles tiram o povo da igreja, Jesus e a vida, me adorando numa campanha de adoração. Deus então olhou, agora que delícia é isso tudo. Jesus estende a mão e olha a situação e diz: homens de pequena fé, por que verdade? Aleluia. Quer saber uma coisa para você crescer na graça do conhecimento? Você tem usado a sua fé? Você tem entendido a Deus a pequena qualidade que nós temos vivido hoje? Nós estamos vivendo em uma época, queremos viver uma época de relaxismo na presença, de relaxismo na intelectualidade, na pontualidade. Nós queremos olhar a situação e falar: mas Deus, o Senhor disse através do pregador que a providência, a provisão está chegando. Mas para a provisão chegar, nós temos que usar a nossa característica correta. Aleluia. Aí Deus então olhou a situação e falou: mas espera aí, Jesus estende a mão. Ele olhou os discípulos, chegará momentos agora que eu vou acalmar a tempestade, mas chegará momentos que eu não estarei no barco, mas estarei no coração. Aleluia. Chegará momentos na vida que nós vamos olhar a situação e falar: mas espera aí, mestre, estou sozinho nessa caminhada, estou olhando a situação, o Senhor não está no barco. Aí Jesus olhou e falou: espera aí, acalma a tempestade, acalma a vento. Aí Pedro se levanta mais uma vez e diz: mas espera aí, quem é esse que até o vento, o mar, as ondas lhe obedecem? Louvado seja Deus, aleluia. Eu vim te apresentar ele nessa campanha. Glória a Deus. Sabe quem é esse? É aquele que se você usar a sua fé, você vai receber dele o que ele tem para te dar. Verdade. É aquele que você no final dessa campanha, no ano de 2012, ainda não acabou, tem dias pela frente ainda, para te entregar até o dia 31 de dezembro, meu irmão. Aleluia. Aí Paulo escreve no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento. É Será verdade. que se você usar ela, a provisão não chega? Será que se você olhar ela, ela vai ser embora, vai estar grande, Jesus, olha aí, aquieta-te, tenha bom ânimo, eu venci, e vós também vencerá. Aí João aparece na situação, lá no tempo passado, ele olhou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive em breve, vai se levantar a meu favor. Ei, meu irmão, será que o seu Redentor vive? Ele está dizendo: entra comigo na providência, entra comigo no lado da santidade, entra comigo no lado da glória, que falarei contigo em silêncio. Aleluia. Deus de maravilha. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus falou: meus discípulos, chegará um momento na caminhada que vocês acharão e pensarão que estarão sozinhos. Aí ele aparece em Mateus capítulo 14. Ele olha os discípulos no verso 22 e diz: ei, meus discípulos, a quarta vigília da noite já é chegada, eu gostaria que
Aleluia. Êxodo no capítulo 14, não me falha a memória. E no verso 14 ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós galareis. Aleluia. Jesus estava dizendo ao discípulo que a ordem era para marchar, a ordem era para chegar do outro lado, a ordem era para ir alcançar o objetivo. Aleluia. Aí os discípulos olharam e falaram: mas mestre, sozinho como que vamos chegar do outro lado sem o Senhor? Aí Pedro se levanta da intermediação e lembra do que Deus disse para ele no capítulo 8. E chegaria um momento que eles tinham que seguir sozinho. Chegaria um momento que eles teriam que caminhar sozinhos sobre a terra, sobre a caminhada, sobre a situação difícil. Deus, aleluia. Aí Jesus olhou e disse: pega Pedro, pega os discípulos e siga em frente. Você que está pensando que existem caminhos alternativos para a sua vida, irmão, não faça isso não. Porque eu analisei na Bíblia e caí no livro de Mateus capítulo 26, quando ele está olhando na escuridão da noite no Getsemane, orando a Deus, dizendo: Senhor, se queres, se possível, passa de mim esse cálice. Deus olhou no céu e falou: aí meu filho, não há caminhos alternativos, não há para onde retroceder, foi para isso que eu te chamei. Há uma marca sobre a tua vida, a marca da promessa, a marca da oração, a marca da cheminada, avivamento, a marca que Jesus está dizendo: siga em frente para o outro lado, estarei contigo te esperando. Aleluia. Louvado Aí eles seja Deus. obedecem a ordem, obedecem a situação. Fala: mas espera aí, Graças a Deus. se Jesus está mandando chegar do outro lado, vamos entrar no barco e vamos embora. Entraram no meio da tempestade, estavam morrendo sério, que eu terminar minha séria, e entraram no meio da situação difícil e começaram a caminhar sobre a terra. Aleluia. Às vezes pensamos que estamos sozinhos na caminhada. Às vezes o coração acusa, nós pecamos e não recebe. E vamos se imaginar se a luta que vai me chegar aqui hoje está ministrando a palavra de Deus aqui hoje. Nós olhamos a aparência física, olhamos por fora. O irmão ali está sorridente, está alegre. O irmão que não passa do o irmão que está sempre sorridente. Às vezes você pode estar em silêncio. E o homem eterno não entende a você dizendo: mas espera aí, por que o plano de tal está mais menos sorridente, mais calado? Porque não está entendendo que você está passando nessa tempestade. Aleluia. Mas Jesus me mandou dizer a você que a providência, a provisão já está a caminho. E é tempo de abrir a boca e falarei contigo e estarei contigo nessa maneira. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus olhou a situação e foi: vai embora, meu filho. Pega a caminhada e vai, porque eu estou contigo. Eu disse que chegaria um momento, você acharia que eu estava sozinho, mas eu estava lá. Jesus. Aleluia. Aí eu entendi uma coisa. Ele disse uma coisa: amar teu próximo como a ti mesmo. O amor de Jesus já estava no coração dos discípulos. Aleluia. Jesus olhou a situação e falou: pega, segue a caminhada, vai embora, anda no meio desse mar, dessa tempestade, que eu estarei contigo. Aí Jesus olhou a situação e foi: deixa aí. Eu tenho uma oração, Jesus começou a orar, interceder pelo povo, ver os milagres dos discípulos, eles iam pensando nos milagres. Eles iam olhando a situação da caminhada e falando: olha só o que Jesus já fez por mim. Olha só os milagres que Jesus já planejou, meu irmão. O que Deus já planejou na sua vida? Aleluia. Quantos livramentos Deus te deu, quanto chacoalhão espiritual, quantos empurrão Jesus te deu, quantas palavras de incentivo Deus te deu nessa caminhada, nesse ano em você, o ano seguidando em você, aí pensando em desistir, pensando em parar, pensando em desistir daquilo que Deus te deu, dos projetos que Deus planejou na sua vida. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aí Jesus olhou a situação, foi caminhar com o discípulo no meio do mar. E ele veio uma coisa diferenciada. Se você estudar ciência hoje, você vai entender que o Sol ele é maior, ele brilha sobre a Terra, porque a terra gira em torno dele. E aquele azul que existe sobre a Terra é o brilho do Sol que é transmitido sobre o mar, que faz aquele brilho se expandir sobre a Terra. Eu não sei se você já fizeram esse teste, eu já fiz. Você quando bate a mão na água, você levanta a mão, você leva um monte de películas de água. As moléculas de água, você vê as moléculas na sua mão. Você vai entender que aquelas moléculas é uma coisa, você bater a mão na água, sua mão vai afundar. Porque isso é uma palavra de profecia, porque nós somos menores que a terra, nós somos maiores, nós queremos andar sobre ele. Jesus veio sobre a terra para provar a medicina, para provar a ciência, para provar os estudos fisiológicos, a filosofia, a física, a mitologia, e totalmente ele poderia provar uma coisa que ele iria
dizendo a minha situação a você, que ele está habitando nas coisas impossíveis. Aí o evangelista Lucas cai no capítulo 1, verso 37, dizendo que para ele nada é impossível. Porque se estava mar, ele poderia andar sobre o mar. Se o vento soprava, ele poderia olhar para o vento e se